Com o lançamento do PES 2010 também veio o FIFA 10. E nessa altura do campeonato, só os maiores fanboys e os negacionistas da bola não reconheciam que o jogo da EA Sports já era realmente o melhor. É negativo, cara. Negativo, desculpa. Não tem nada a ver isso daí de fanboy, não. Cara, como eu disse, essa época o PES estava no auge, cara. Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe para mais um vídeo para vocês. E dessa vez bora aí reagir a mais um vídeo aí sobre futebol digital, sobre o PES, né? Que vamos ver o rapaz falando sobre o auge e a queda do PES, né? É, vamos ver aí qual que é a opinião dele. Já adianto para vocês que eu já vi, né, o vídeo, né? Então eu vou discordar de muita coisa que ele falou ali, né? Que eu acho que ele deu uma boa viajada, mas beleza. Assiste o vídeo aí, se gostar, né, deixa o like, dá o triplo C, curte, comenta e compartilhe. Por favor, não se esquece, se inscreve no canal, dá essa moral pra mim, tá bom? Vambora pro vídeo. Praticamente todo Bora, fã hein? de futebol já conhece ou ouviu falar do Pro Evolution Soccer, que foi um dos jogos mais jogados do Brasil e Com talvez do certeza. mundo, muito antes da EA Sports dominar esse mercado com o FIFA. E nesse episódio do De Volta ao Save eu vou te contar justamente essa trajetória, sobre ver. o auge e a queda do nosso querido PES. Então já prepara o seu memory card para armazenar mais Ei, essa história Konami. aí. A produtora do Pro Evolution Soccer é a empresa gigante japonesa Konami, que é bem tradicional no mundo dos games. O primeiro jogo de futebol dela foi lançado para MSX em 1985, com o nome de Konami Soccer, um game que tinha uma jogabilidade meio limitada e até mesmo Total, o gramado não tinha a proporção das dimensões reais. A segunda tentativa da empresa com jogos de futebol demorou um pouco para chegar, mas veio em 1992, com o lançamento do Konami Hyper Soccer para Nintendinho, um jogo que fazia parte de uma série de jogos de esporte que contava ainda com títulos como Track and Field. Por mais que não tenha sido um sucesso absurdo naquela época, porque o jogo Gol era mais famoso naquele período, ele já estava preparando um pouco das investidas mais ambiciosas da empresa. Em 1994, os donos do Super Nintendo Entertainment System receberam o DQ World Soccer Perfect Eleven, que aqui no ocidente também é conhecido como grandioso e bem amado International Superstar Soccer. Deluxe! Esse game foi uma verdadeira revolução. Muito, os seus demais. gráficos, por exemplo, pela primeira vez pareciam retratar seres humanos de verdade, uma vez que os bonequinhos eram bem pequenos e mal articulados nos outros jogos, como no Formation Soccer e nos primeiros. Esse daí eu jogava, na época eu tinha uns 6, 7 anos, acho. Jogava com meu pai. Esse aí tinha uma jogada escanteio, era escanteio, praticamente todo escanteio era gol. Até meu pai já sabia, né, que era gol. Quando saía escanteio, o negócio era roubado escanteio o International Superstar Soccer. Muito bom, época boa. FIFAs. Além disso, os movimentos eram bem mais reais e a jogabilidade dele fluía bem, permitindo a execução de dribles, pedaladas e até embaixadinhas. Os seus jogadores eram os conhecidos como genéricos, ou seja, se inspiravam em jogadores reais, mas não tinham seus nomes ou aparência idêntica. Tanto que foi nesse game que surgiu um dos maiores mitos da história dos videogames no Brasil, o craque goleador, o Alejo. Pra você ter uma noção, perto do Superstar Soccer, os outros jogos de futebol pareciam ser apenas jogos de futebol. O Alejo era um mito. O homem era a seleção brasileira. Muito bom. Época boa. De várzea. A franquia Superstar Soccer ainda teve uma excelente versão lançada para o Nintendo 64, que chegou em 1997. No ano seguinte saiu o International Superstar Soccer 98, já com grandes mudanças nos nomes dos jogadores e na mecânica das bolas paradas. Na virada do milênio, foi lançado o Superstar Soccer 2000 para o mesmo console, e em 2002 e 2003 vieram as versões mais obscuras do game para o PlayStation 2, mas naquela época o console da Sony estava praticamente tomado por outro game da mesma empresa, o incrível Winning Eleven. Mesmo com o seu time já ganhando aquela partida, eles resolveram mudar algumas coisas na versão do jogo do PlayStation 1. Foi assim então que nasceu de fato o Winning Eleven, que na verdade recebeu o nome de World Soccer Winning Eleven no seu início. Nessa época, a estratégia que a Konami usou para lançar seus jogos era meio confusa, porque no ano seguinte veio o J-League DQ Winning Eleven 97, que só foi lançado no Japão e com times da liga local. Esse mesmo game ganhou o nome de Go
Storm lá nos Estados Unidos e de International Superstar Soccer lá na Europa. Alguns concorrentes começaram a dar um trabalho para a Konami, como nos jogos da série World Wide Soccer do Sega Saturn, e com isso veio o Nunca nem International vi. Superstar Soccer 98 ou também o Winning Eleven 3, que ainda não era licenciado, tinha imitações dos jogadores reais, mas já contava com alguns dos estádios mais famosos, como o Stade de France, que foi o palco da final da Copa do Mundo daquele ano. Em 99, veio o International Superstar Soccer Pro Evolution de PlayStation 1, que já trazia alguns dos nomes para formar a sigla PES. Então, a Konami começou a preparar o terreno para o que vinha a ser uma hegemonia no mundo dos games. Com o lançamento do novo console da Sony, o PlayStation 2, a Konami resolveu mudar de vez e finalmente alterou o nome do jogo para Pro Evolution Soccer, que ainda era conhecido como Winning Eleven 5 lá no Japão. Usando todo o potencial do novo hardware desse console, o game ficou com gráficos bem mais realistas e com menos serrilhados. Falando de gameplay, os goleiros ficaram mais espertos, então os Só faltava as licenças, né? Olha lá. Pelo jeito esse daí era o Real Madrid, né? Pelo que eu me lembro, né? Joguei bastante também no. Joguei no Play 1 essa época, só que essa época Play 1 e Play 2 era muita bagunça, né, cara? Então tinha muito hack, né, que o pessoal fazia. E aqui no Brasil vinha como não vinha como Pro Evolution Soccer, vinha como um Wing Eleven. Então teve o Wing Eleven 2002, o Wing Eleven 10, que me marcaram bastante, né? E no Play 2 como tinha muito hack, né? Tinha o Brazucas, o Bomba Pet, então direto você ia na banca lá comprar um jogo lá e já tinha um outro jogo, só que era o mesmo jogo, só que os caras faziam as modificações lá. Então nessa época ficou muito bagunçado, cara. Então eu não consigo ter uma memória do jogo certinho qual que era, se era o Wing Eleven 10, que era o Pestal, eu não consigo. Só a partir do Xbox 360 e do Play 3 que aí começou a ficar certinho isso daí, né? Por ano, tudo, aí eu consigo ter mais uma memória assim, mas antes era muito bagunçado. Então provavelmente eu joguei nessa época muito, provavelmente todos esses aí, mas eu não sei precisar qual que era qual, né? Quando por causa dessa bagunça aí, né? De nomenclatura, de hack. Mas foi uma época muito boa também no Play 1 e Play 2, o início ali do PES, né? PES barra Wing Eleven, que olha, joguei demais essa época aí, era época gostosa, hein? placares eram menos elásticos e fazer os gols ficou bem mais complicado, o que deixava a competitividade da galera muito mais aflorada. Além disso, 53 seleções e 32 clubes já eram licenciados dentro do jogo, o que acabou com as imitações e paródias dos jogadores. E a partir daí a Konami nadou de braçada, foi lançando um jogo por ano, sempre inovando e melhorando seus gráficos e sua jogabilidade, fazendo com que o PES fosse praticamente um sinônimo quando se falava de futebol virtual. Algumas dessas edições merecem sim ser lembradas aqui nesse episódio, como a do PES 2, que não trazia nenhum jogador famoso ou badalado daquela época na sua capa, mas sim o juiz Pierluigi Collina e a sua careca brilhante. Também teve o PES 4, que aumentou a quantidade de times selecionáveis para quase 200, e também tinha novas ligas nacionais licenciadas, como a Série A italiana e a Liga Espanhola. No PS5 teve a chegada do modo de jogo online, que contava com ranking mundial, partidas internacionais e também as divisões por jogador. E foi no dia 26 de outubro de 2006 que chegou o ponto alto da franquia, o seu verdadeiro auge, com o lançamento do Pro Evolution Soccer 6, ou também conhecido como Winning Eleven 10. Tá vendo? Esse foi o primeiro jogo da série. Tá vendo? Esse eu joguei pra caramba, cara. Wing Eleven 10, o que eu joguei acho que era Wing Eleven 10. Mas você vê como a própria Konami bagunçou, porque aqui tinha não eram os originais, né? Então os Pipipichu vinha com o Wing Eleven, né? Então, mas esse Wing Eleven 10 realmente foi muito top, muito bom mesmo. Joguei demais. Acho que se eu não me engano, eu joguei. Não, do Play 1 foi o Wing Eleven em 2002, que eu joguei muito. E o do Play 2 acho que foi o Wing Eleven 10, né? Mas aí, como é que eu falei, tinha muito hack, então a gente achava que era um jogo novo, né? Porque na época não tinha internet difundida como é hoje, né? A gente achava que era, nossa, outro jogo e tal, mas era hack do mesmo jogo, né? Então, eu devo ter jogado muito Wing Eleven 10 com outros nomes, né?
a chegar na nova geração de consoles, tendo uma versão para Xbox 360, onde a física da bola era muito mais realista que no PlayStation 2. Uma outra coisa que marcou bastante foi o retorno dos modos clássicos como a Master League, e essa versão também marcou a estreia do International Challenge, um desafio onde o jogador assume o controle de uma seleção bem mais fraca e precisa classificar ela para competições internacionais, o que já existia nas versões japonesas do game, mas pela primeira vez chegou aqui no Ocidente. E para nós brasileiros, esse jogo teve um gostinho ainda mais especial, porque foi a partir dele que nasceu um dos maiores mods, se não o maior que existe, o lendário Bomba Pet. Foram várias gerações de jogadores brasileiros que ficaram marcados por esse mod, e hoje em dia, só de você comentar sobre ele, todo mundo já canta automaticamente a musiquinha, que é genial. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. A história dele a gente pode dar uma resumida aqui, mas basicamente ele foi um mod criado pelo Alan Jefferson, que era dono de uma locadora na época. Ele pegou a versão base do jogo e adicionou escudos, skins e jogadores. Eu acho que eu devo ter jogado Bomba Pet também, mas acho que o que eu mais joguei foi a Brazucas. Eu acho que esse daí foi o que eu mais joguei na época do Play 2. Uniformes e estádios do futebol brasileiro e, para testar, fez um campeonatinho na sua locadora, onde o prêmio para o vencedor seria uma bomba de chocolate feita pela sua mãe. E foi assim que surgiu, primeiro, a Copa Bomba, que posteriormente virou o Bomba Pet e até hoje se mantém 100% atualizado. Bom, aquele ditado de time que tá ganhando não se mexe foi levado muito ao pé da letra pela Konami e foi no PES 2008 que tudo começou a desandar. Basicamente, uma das únicas mudanças que rolou nesse período foi que o PES Aí eu já discordo, porque eu acho que assim, é, no Wing Eleven 10 entrou o auge, né? E o auge pra mim do PES foi até o PES 2013. Foi só subindo. Eu não, que daí começou a cair, não. Eu acho que aí a subida só se acentuou. Porque aí só foi o jogo bom atrás de jogo bom do PES. Aí eu já discordo do nosso querido rapaz aí que tá fazendo o vídeo. Porque pra mim aí só foi subida até o auge, que foi o PES 2013, né? começou a colocar o ano do seu lançamento como parte do seu título, o que eles copiaram do FIFA, que estava começando a sua ascensão. A versão desse game foi lançada para todas as plataformas modernas que existiam naquele ano, mas de fato não teve nenhuma novidade. E como o FIFA estava implementando cada vez mais mudanças e novidades no seu jogo, o PES foi perdendo terreno no coração dos jogadores. No PES 2000 Como eu disse, eu já discordo. Pra mim aí o PES ainda nadava totalmente de braçada, cara. Dificilmente nessa época aí o PES 2008 foi o primeiro que eu joguei na nova geração na época, que era o Xbox 360 e o Play 3, né? Joguei no Xbox 360. Joguei muito pouco ele, porque daí eu logo já peguei o 2009, né? Porque acho que já tinha o 2009. Mas, assim, o FIFA ainda era muito inferior, mas muito inferior mesmo. O FIFA só mais pra frente ficou. Se equilibrou ao PES, né? Mas ele começou. Tava começando a melhorar, né? Mas ainda era muito inferior ao PES. Agora, e o PES 2009 aí foi o que realmente aí. Na nova geração de Play 3 e Xbox 360 foi o que aí eu comecei a jogar, que eu joguei bastante mesmo a partir desse daí mesmo, do PES 2009. 2009, mais uma vez eles tentaram copiar o FIFA com a chegada do modo Become a Legend, que no jogo da EA Sports já era bem conhecido como Be a Pro. Nessa versão, eles ainda tinham o licenciamento da Champions League para ser uma carta na manga, mas mesmo assim eles tinham menos jogadores e clubes reais que o seu grande concorrente. Com o lançamento do PES 2010 também veio o FIFA 10, e nessa altura do campeonato só os maiores fanboys e os negacionistas da bola não reconheciam que o jogo da EA Sports já era realmente o melhor. Uma das coisas que sacramentou a derrota do PES Negativo, cara, negativo, desculpa, não tem nada a ver isso daí de fanboy, não. Cara, como eu disse, essa época o PES estava no auge, cara. O FIFA ele sempre foi muito, muito inferior ao PES. Então, a partir dessa época, o FIFA começou a subir a melhorar ano a ano ele foi melhorando, 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 até que pra mim, acho que no FIFA 13 foi quando ele realmente se igualou. Assim, pra mim, o PES ainda era um pouco melhor, o PES 2013, porque pra mim foi o melhor jogo de todos os tempos de futebol. Mas ele se igualou
quase se igualou para mim o FIFA 13 e o que aconteceu? O PES ele foi se mantendo numa linha de subida. Que o PES já era muito bom, só que o FIFA foi melhorando, melhorando, melhorando. O FIFA era muito ruim, então a curva de subida dele foi maior. Mas, tipo, em comparação um jogo com o outro, cara, não tem comparação. Pra mim, a partir do PES 2014, aí sim. Mas aqui não tem nada a ver isso daí que ele falou, né, de fanboy, não. Pra mim, o PES ainda era muito melhor que o FIFA no 10. Eu tentei jogar o FIFA 10, eu tentei jogar ele, mas não dava, era muito ruim. O FIFA começou a ficar jogável pra mim no FIFA da Copa do Mundo, que era mais parecido com o FIFA 11 que viria depois. Aí o FIFA 11 a partir do FIFA 11 o FIFA começou a ficar bom, dava pra jogar, mas ainda preferi o PES. Mas assim, nada a ver isso daí que ele falou de ser que era melhor, quem não concorda é fanboy. Discordo totalmente dele disso aí. Naquele ano foi o lançamento de uma edição especial da Copa do Mundo da África do Sul, Esse era feita bom. pela EA, o que deixou mais claro ainda os problemas de licenciamento enfrentados pela Konami. Daí pra frente, o PES só começou a ir pra trás, e a briga com o FIFA foi se tornando um verdadeiro espanco, e um dos últimos lançamentos decentes da franquia foi o PES 2013. Tanto que chegou um momento em que o PES só era Decente. reconhecido pelos seus gráficos, porque sua jogabilidade já era bem ruim, muitas vezes dificultando a vida dos jogadores e deixando o jogo literalmente chato. O FIFA foi começando a Olha, não, bom, cada um tem sua opinião, né? Mas eu discordo totalmente, cara. Cara, aí pra mim foi o auge, o topo do PES, cara. E o PES 2013 foi como eu disse, o melhor jogo de futebol digital pra mim até hoje é o PES 2013, cara. Então, o FIFA, como eu disse, ele se igualou ao PES, chegou perto, bem perto, porque antes era um abismo gigante. E discordo totalmente dessa parte que ele fala aí que como jogo decente. Isso é louco. Como eu disse, cara, até o PES 2013, claro, ali no PES 2013, FIFA 11, PES 2011, 12 e 13, você já via mais pessoas que jogavam FIFA. Antes disso, cara, antes do FIFA 11, você não, praticamente você não via, era todo mundo jogava PES, cara. Então, eu acho que ele tá meio equivocado nisso daí, mas tudo bem, é a opinião dele, mas pra mim, o auge do PES foi essa época aí, o auge, o topo mesmo, onde o PES chegou no topo. Infelizmente, no 2014, a gente sabe o que aconteceu, né? Quem acompanha o PES aí, né? de braçada, lançar várias novidades e dominar o mercado, tanto em licenciamentos de ligas e jogadores, como no mercado real mesmo, dominando as vendas. Os modos online de jogo também começaram a ser mais frequentes. Enquanto o PES não conseguiu inventar nada para explorar essa onda, o FIFA tinha o Ultimate Team, que até hoje é um dos modos mais jogados entre os jogos do mundo todo. Quase 10 anos depois do seu último lançamento decente, o PES realmente nos deixou e foi falecer em 2022, quando a Konami lançou o eFootball. Esse era um jogo de futebol gratuito, que na Segunda sua bomba ideia da Konami. era para ter mais foco em partidas Primeira foi o online PES e 2014. competições de esportes, deixando de lado os grandes sucessos como os modos da Master Liga e o Rumo ao Estrelato. E foi basicamente assim que o PES finalizou a sua história. Então chegamos ao fim de mais um episódio do De Volta ao Save. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa história que vai ficar guardada no seu memory card. Bom, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, como vocês viram, eu discordei bem do rapaz ali no final, né? Porque ele, pra mim, ele viajou completamente, porque o auge do PES ali foi onde o PES chegou no topo mesmo, o PES 2011, 2012, 2013, ali foi, esses três aí foram, nossa, imbatíveis pra mim. O FIFA, como eu disse, começou a igualar, mas eu acho que ele se equivocou bem ali. Eu não sei se ele jogou essa época aí, mas é, com tanto afinco, porque o PES era muito, muito bom mesmo. O FIFA tava ficando muito bom também, mas o PES ainda era muito melhor. Aí, infelizmente, no PES 2014, né, veio aquela bomba que foi o PES 2014 e não teve como, né? O FIFA 14 foi para mim um dos melhores FIFAs, é o FIFA 14, então é, realmente aí não teve jeito, né? Aí o FIFA reinou aí pra mim até o FIFA 18. Depois também
FIFA 19, nossa, foi uma bomba. Aí eu até voltei pro PES, né? No PES 2018, na verdade, né? Eu voltei pro PES. E fiquei até o 2021, que aí veio a bomba do eFootball, né? Aí eu voltei pro FIFA. E agora eu tô simplesmente jogando. Voltei a jogar os PES antigos, né? Porque pra mim hoje em dia nem eFootball, né? Nem EAFC são jogos que não. Tá difícil, porque só pensam em querer a nossa grana com o Ultimate Team, com Dream Team lá do eFootball e não é mais aquele divertimento que tinha no passado, né? Tanto é que eu tô jogando, pra mim, como eu disse, o melhor jogo de futebol já feito, né? Que é o PES 2013. Tô rejogando ele, uma Liga Master. Eu não é o meu forte jogar offline, mas tô voltando porque, infelizmente, não tem um jogo de futebol. O FL, um jogo que saiu, também joguei, mas não gostei. Então não tem um jogo de futebol mais que seja, parece, focado na diversão do usuário, né? É só você querer cartinha, mais cartinha, mais cartinha, mais cartinha. E é isso. É triste, né? Mas fazer o quê? Rapaziada, não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, né, melhor dizendo, para me ajudar, que né, isso me ajuda muito a inscrição de vocês, dá essa moral para mim. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo assim que eu postar. E na descrição aí vai estar o link do canal que eu reagi. Tem o link das lojas que eu sou afiliado, né, da Amazon, Shopee, Mercado Livre. Se for comprar qualquer coisa, usa os meus links, que isso me ajuda demais, tá bom? É, daí nos lados do lado aí tá passando um vídeo aí do canal. Se quiser continuar no canal, clica aí para continuar assistindo. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!